Em um ano atípico como o de 2020, as eleições municipais também não seriam diferentes. Ocorridas normalmente no primeiro domingo do mês de outubro, a ida dos eleitores às urnas para escolher prefeito e vereador ganharam uma nova data por conta da pandemia de coronavírus, dia 15 de novembro. Novos horários, novas regras nas campanhas eleitorais, cuidados sanitários para o dia da votação e dicas para quem ainda não escolheu seus candidatos ou candidatas. Informações fundamentais que o eleitor precisa saber, você encontra aqui. O eleitor precisa estar atento nas mudanças que o ano de 2020 trouxe para as eleições. Quem vai dar as dicas é o chefe de cartório da Zona Eleitoral número 169 de Caxias do Sul, Edson Borowski. Edson, qual a principal mudança que o eleitor precisa ficar atento neste ano? Olha, Carolina, a maior dificuldade realmente é enfrentar uma eleição com pandemia, né? Então, primeiro, a eleição já foi adiada por 6 semanas, foram 42 dias de adiamento. Se o calendário estivesse em vigor hoje, no domingo passado nós teríamos já a definição do prefeito no próximo período, mas essa alteração, então, foram 6 semanas. E a dificuldade é isso, é se adaptar, cumprir os procedimentos sanitários, os requisitos sanitários. Do ponto de vista da operação no dia da eleição, o TSE, em função das orientações sanitárias, ele retirou o módulo biométrico da sessão eleitoral, do cadastro eleitoral. Então, o eleitor ele não vai mais, nesta eleição de 2020, colocar a sua digital para habilitação para o voto. A urna, o visor, ele não suporta álcool gel, ele não teria como ser higienizado. Isso levou o TSE, junto com a empresa que fornece equipamentos, a indicar a alteração do procedimento. Então, o eleitor vai chegar, ele precisa obrigatoriamente apresentar o documento de identidade com foto, e se tiver o título de eleitor, também apresentar para facilitar o trabalho do mesário. Então, a habilitação do eleitor, diferente das eleições de 2016 e 2018, que foi com a digital, será naquele modelo antigo, pré-recadastramento biométrico, com a digitação do seu número do título, a identificação visual da sua identidade e o voto. E o cumprimento de todos os pré-requisitos, o uso de máscara, a higienização das mãos na entrada e na saída, o comprovante de votação será entregue já no início do atendimento, ou seja, depois que ele assinou o caderno e se dirigiu para a cabine de votação, ele termina o voto e se retira da cabine, da sessão. E quais recomendações vocês, como cartório, dão para as pessoas que tiverem sintomas no dia das eleições? Aquele eleitor que tiver, nos 14 dias anteriores à eleição, sintomas que possam ter relação com a pandemia, com o Covid, a orientação é que ele não compareça na eleição, para votar. E ele pode justificar, nos 60 dias seguintes à data da eleição, ele pode encaminhar algum comprovante, alguma justificativa ao juiz eleitoral e evitar o pagamento de uma multa por ausência às eleições. E para o eleitor justificar o voto, tu falou que ele precisa mandar a justificativa, ele vai no site? Como é que funciona? Como ele pode proceder? Bom, isso é importante, Carolina, porque em função da pandemia e a necessidade de nós reduzirmos todas as possibilidades que o eleitor possa fazer pela internet ou pelos canais digitais, todos os procedimentos, é muito importante para nós reduzirmos o fluxo de pessoas nos locais de votação. Então, nós disponibilizamos, o TSE fez uma atualização no aplicativo e-título, e-título, qualquer eleitor poderá baixar esse aplicativo, ele baixa esse aplicativo, se ele estiver fora do seu domicílio eleitoral, né? Então, eu sou eleitor de Farroupilha, de São Marcos, de Vacaria, mas no dia da eleição eu estou em Caxias do Sul, eu não devo ir ao local de votação. Posso fazer a justificativa no próprio dia, pelo aplicativo e-título. Caso ele não tenha o aplicativo, efetivamente ele pode ir na sessão eleitoral, né? Os mesários serão orientados a receber essa justificativa. E a segunda situação, a segunda possibilidade é ele utilizar o site www.justifica.tse.jus.br ou entrar na página do TSE em Serviços ao Eleitor Justificativa Eleitoral.
nesse link, nesse site da Justiça Eleitoral, ele terá, então, que encaminhar algum documento, algum comprovante de que ele não estava na cidade, pode ser um comprovante de passagem, né? Eu viajei para o exterior, tem o comprovante da passagem aérea, qualquer comprovante, qualquer documento que comprove aquilo que ele está afirmando. Isso será analisado pelo juiz eleitoral, do qual o eleitor é vinculado, e caso for deferido, ele fica liberado do pagamento da multa. As mudanças também chegam nas sessões. Neste ano, em Caxias do Sul, 220 sessões não terão urna. Por isso, é indicado que o eleitor confira onde será a sua sessão pelo aplicativo e-Título. Edson Borowski explica o porquê desta situação. Isso foi principalmente, tem dois aspectos, né? Primeiro que a licitação que o TSE iniciou no ano de 2019, ela foi judicializada, ela teve vários recursos, e o TSE conseguiu concluir essa licitação para a compra de novas urnas eletrônicas somente agora em julho deste ano, ou seja, não tem tempo para a produção das urnas novas. Também, o segundo motivo é que nós ainda utilizávamos no Rio Grande do Sul e alguns estados do Brasil urnas modelos 2006 e 2008, que já não suportam mais os sistemas para a eleição de 2020. Então, Caxias do Sul, assim como a maioria dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, nós tivemos que ceder urnas para outros estados. Bom, desse problemão, né, que é ter menos equipamentos, nós fizemos um planejamento dentro de uma pandemia e encontramos uma solução que pode parecer um pouco paradoxal, mas que vai permitir que a gente possa ter um distanciamento maior entre os mesários e entre os próprios eleitores. Locais que são muito grandes, que têm muitas sessões, nós conseguimos reduzir o número de sessões e, portanto, os mesários terão uma distância maior entre um e outro, uma sessão e outra. As filas ficarão mais distantes uma da outra e, obviamente, de um eleitor para outro, o distanciamento mínimo é de 1 metro, né? Haverá identificação no piso, inclusive, para o distanciamento. E as mudanças também existem na hora de conseguir vagas nas câmaras municipais. Pela primeira vez, os vereadores não poderão concorrer por coligações. Os candidatos ao cargo podem participar somente em chapa única dentro do seu partido. A alteração na legislação foi instituída pela reforma eleitoral de 2017, como explica o advogado especialista em direito eleitoral, João Henrique Leone Ramos. Então, entre as principais novidades para esse ano, né, está o fim das coligações nas eleições para vereador. Então, como acontecerá o processo eleitoral a partir de agora, né? Como isso vai influenciar os resultados? Na mini reforma que teve eleitoral, a retirada das coligações nas proporcionais, para vereador, deputado, essas coisas, foi no sentido mais da lei Tiririca, né? Para evitar que o que aconteceu com ele em São Paulo, que ele, com os votos dele, ele elegeu 8 deputados de 6 partidos diferentes. Então, porque quando tu vota para vereador ou para deputado, tu vota 2 vezes. A gente não sabe disso, mas acaba votando 2 vezes. Tu vota dos 2 primeiros números, sempre, que são o partido que tu quer. Então, a ideologia que tu quer. E os outros 3 é que dentro daquela ideologia tu prefere aquela pessoa. Então, para evitar essa bagunça de votar em um e eleger alguém estranho, que se tirou a coligação na proporcional. Mas continua valendo o voto na legenda. Então, tu precisa ter, nesse sentido, bastante votos, né? Por isso que os candidatos, os partidos, o ideal é lançar bastante candidatos a vereador, por exemplo. No teto, no limite, por exemplo, Caxias do Sul é 35 candidatos, né? Por exemplo, Flores da Cunha são 14, isso é 50% a mais de vagas do que tem na Câmara, ele para poder eleger, fazer o máximo número possível de cadeiras, né, no Legislativo. Além da preocupação com a disseminação da Covid-19, a Justiça Eleitoral está fazendo campanha para que um outro tipo de vírus não se espalhe por aí.
E pela primeira vez, né, o tema das notícias falsas ele foi abordado diretamente na resolução do TSE, que trata de propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito e as condutas proibidas na campanha de 2020. Né? Quais são os destaques da nova resolução sobre esse tema? É que essa proibição a gente fala que é a primeira vez, mas é a primeira vez com esse nome, né? É que isso ficou comum, né? Esse nome fake news, vamos dizer assim, ficou comum. Mas já existiam os panfletos apócrifos que não tinham assinatura. Sempre se fez em eleição questões assim que criavam um boato, uma mentira ou algo assim. Então sempre ocorreu essa situação. Agora só é uma questão que trocou de nome e ficou mais moderna, né? Porque agora é mais pelas redes do que pelo aquele panfleto, aquele papel que era distribuído na madrugada. Então, assim, isso é um fato que sempre ocorreu em eleições. A preocupação mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral teve é punir, que já existia punições, mas agora com esse nome, com essa nomenclatura e pelas redes sociais, na maioria dos casos. Então foi regulamentando as redes sociais, que foi a novidade, vamos dizer assim. Mas já era proibido materiais apócrifos, já era proibido falar em verdades, em questão. Só agora foi atualizado para a modernidade, vamos dizer assim. Né? O que ficou muito destacado é que o TSE fez muita campanha, TRS, campanha para a população não criar fake news. Porque muitas vezes as fake news não são criadas por candidatos adversários, são pela população. E a maioria das vezes sem querer. Sabe? Então, eles fizeram muita campanha em TV, rádio, internet, para as pessoas cuidarem, só compartilhar ou publicar o que sabe que é verdade, se é de meios de comunicação conhecidos. Então, foi mais uma questão de ter um cuidado maior, principalmente orientando a população para evitar que se tenha um fake news, assim, que é o mais comum, que é feito pelo povo em geral, não por adversários. E assim, para os eleitores que eles ainda estão indecisos, né? Tem muita gente que não decidiu seus candidatos. Dá uma dica para que eles precisam levar em conta na hora de decidir. A primeira coisa é levar a sério a eleição. Né? Muita gente não leva a sério a eleição. A gente tem os políticos que a gente merece. Se tem alguém ruim, é culpa nossa. Então, essa é a primeira questão. A gente que se interpretou errado, a gente que não prestou atenção, a gente que não olhou. E não é todo mundo ruim. Tem muita gente boa na política caxiense, na política brasileira. Tem muita gente boa, é só a gente olhar, prestar atenção. Então, a principal questão do eleitor é analisar, ver o passado, o futuro. Hoje é tão fácil, né? Tu pesquisar o que acontece, o que ele fez, o que deixou de fazer, o que fez de certo, o que fez de errado. E, claro, tem um monte de gente boa de todos os tipos de partidos e ideologias. E tu tem que analisar o que mais tu concorda, pesquisar a vida passada e o que já fez do candidato e votar o melhor possível. Nunca vamos acertar sempre, mas também vai diminuir bastante o erro. Porque se os bons abandonam, os ruins tomam conta. As eleições, em meio a uma pandemia, podem ter impactos tanto na prática quanto nas escolhas feitas pelos eleitores. O cientista político João Inácio Pires Lucas analisa a mudança de comportamentos que podem ocorrer neste ano atípico. Olha, eu apontaria dois tipos de influência. Uma diz respeito a, talvez, o aumento da abstenção, né? Na medida em que, dependendo do município, né, nós temos uma realidade brasileira diferenciada no que concerne ao ritmo da pandemia, e mesmo assim, né, de qualquer maneira, há uma expectativa de que aumente a abstenção em comparação com aqueles patamares tradicionais, né? Talvez ela aumente e isso possa influenciar resultados muito apertados, ou para vereadores, dependendo do nicho do vereador. Eu até arriscaria dizer que candidaturas que talvez dialoguem mais com aposentados, com pessoas de mais idade, talvez possam sofrer, né? E um outro aspecto é, digamos assim, ó, as pessoas que talvez decidam o voto baseado numa avaliação, né, em relação a como as autoridades tiveram uma relação com a pandemia.
talvez isso impacte mais na possibilidade de reeleição, não de prefeitos, né? Na medida em que os candidatos que não estavam no governo, né, na prefeitura, eles, a não ser que eles tenham propostas e discursos assim muito específicos em relação à pandemia, seja no sentido de negá-la ou de ter propostas assim, né, tanto para as questões da saúde quanto para as questões assim econômicas, mas eu diria que a tendência é que os atuais gestores que estejam concorrendo, eles possam eventualmente sofrer algum tipo de efeito, né? Talvez como uma aprovação ou desgaste em vista da política que tiveram em relação à pandemia, como uma excepcionalidade, né? Como uma coisa diferente que não estava programada, né? Naquelas avaliações que sempre acontecem com candidatos que vão para a reeleição, né? Então é um ingrediente a mais, e isso talvez possa favorecer alguns que talvez tenham tido uma boa atuação e negativamente aqueles que não tiveram. E fazendo uma análise do que já está em andamento esse ano, tu enxerga os candidatos trabalhando também para convencer as pessoas a irem, porque seria um processo importante também, eu acredito, até maior do que os outros anos, por mais que seja sempre uma estratégia que vem sendo feita, mas nesse ano deveria ser mais, né, por causa da pandemia. Tu enxerga que isso vem acontecendo, é um trabalho que está sendo feito, tu enxerga isso sendo feito pelos candidatos? Eu diria que sim. Nos programas, né, e eu tendo a acompanhar, até por causa das novas tecnologias, nos permite acompanhar não só de Caxias, mas de outras localidades, né, eu costumo fazê-lo, assim, verificar bem. Nessas campanhas de rádio e TV, não tem sido a tônica, até pelo pouco tempo, né, que existem. O foco não tem sido desse, assim, né, de estimular, como acontece, por exemplo, em países com votos facultativos, que parte da campanha é de que as pessoas votem, né, e daí não só dos próprios partidos, mas de apoiadores, militantes, artistas, né, celebridades que fazem a campanha para votar. Quem geralmente tem ocupado esse papel, né, é o da Justiça Eleitoral, que faz campanhas estimulando que os jovens se cadastrem, que as pessoas compareçam, né. A Justiça Eleitoral, eu vejo isso na campanha, essa mídia. Acredito, né, acompanhando um pouco também, assim, relatos daqueles que monitoram mais as campanhas de rua, que esse tem sido uma opção, e nesses contatos presenciais há um apelo, assim, para que as pessoas realmente votem. Mas a própria cultura da obrigatoriedade do voto, que na verdade, assim, né, nem vamos falar muito alto, ele não é tão obrigatório assim, mas na cabeça, especialmente assim, no eleitorado mais simples, aquela obrigatoriedade realmente ela é um dever, né? Então, as pessoas nem se preocupam muito com isso, porque já o eleitorado iria comparecer assim, obrigatoriamente, né? Então, eu acho que até as próprias abstenções, né? Algumas pesquisas feitas, uma vez eu até fiz uma pesquisa sobre a abstenção, ela acontece mais voluntariamente em setores médios, né? Que aproveitam e vão para a praia, que tem uma noção mais antipolítica, assim, né? Até a primeira pergunta que eu fiz para ti foi o quanto a pandemia podia influenciar nos eleitores, né? E olhando pelo outro lado, o quanto ela pode influenciar nos candidatos. Alguns candidatos, por exemplo, que contam com o voto das pessoas idosas, por exemplo, eles talvez tenham que mudar aí a estratégia, porque talvez as pessoas compareçam em menor número. Que aspecto que os candidatos podem ser influenciados pela pandemia, não só na estratégia, mas em termos gerais também da candidatura? Vendo também, comparando a eleição americana, né, tipo, eles tiveram toda uma dificuldade daquela estratégia do porta a porta. E isso afeta, com certeza, a estratégia geral da campanha, né? Digamos, o Partido Democrata, ele mais zeloso lá pelos cuidados, né, sanitários, assim, ele não fez a estratégia e estou em outras ações, né? No caso, eu diria assim, que
que um efeito imediato para todas as candidaturas é de que elas cada vez mais façam uso das redes sociais, né? Que não é nenhuma novidade, mas que ainda, no caso do Brasil, e a gente observa bem agora pela questão do home office, das dificuldades que temos assim, em relação à educação, né? Assim, do acesso de todos os alunos assim, a aulas síncronas, a aulas virtuais e coisas do gênero, a gente vê que o brasileiro ainda tem, nem todos têm assim, aquela versatilidade, né, nas redes sociais. Então, eu diria assim que isso, a eleição de agora, com a pandemia, estaria obrigando a todos terem que migrar suas campanhas para as redes sociais, né? E isso pode favorecer aqueles que já são mais usuários, que já conhecem mais assim os caminhos, os corredores das redes sociais. É interessante porque tem alguns tipos de campanha, alguns candidatos que têm mesmo aquele perfil do corpo a corpo, aquele perfil mais comunitário, de ter contato com as pessoas. Eu diria que esses devem estar sofrendo mais, assim, né? Como o Brasil, a eleição municipal é muito particularizada nos municípios, talvez alguns possam estar sentindo mais isso e outros menos, né? Das estratégias do bater de porta em porta. Agora, também é uma situação interessante que desses nichos, né? Porque vamos pensar que não só os aposentados, mas os grupos de risco em geral, né? Nós temos candidatos, por exemplo, para vereador que dialogam com grupos de risco, né? Naturalmente, assim, nas suas estratégias. Esses realmente, né? Eles devem estar sendo orientados, devem estar preocupados em buscar outros nichos, né? Você conferiu o podcast Qual é a Boa nas Eleições 2020. O material foi desenvolvido para a disciplina de Laboratório de Jornalismo Impresso e Online do curso de Jornalismo da UX. A supervisão é do professor Jacob Hoffman e da professora Alessandra Heck. Na produção e locução, Caroline Pegoraro, Letícia Krelin e Vitor Sokol. Boa informação você sabe onde encontrar. Qual é a boa, Free Speech? Até a próxima e se cuidem!